Romanos capítulo 3, versículo 9 ao versículo 20. Eu quero falar essa noite, sobre os cientes e conscientes. Cientes e conscientes. Romanos capítulo 3, do verso 9 ao verso 20. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Isso é verdade, ninguém busca a Deus. É Deus que busca o homem. Amém. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Vamos fechar nossos olhos e fazer uma oração diante de Deus. Quem tiver um pedido especial, você pode levantar sua mão ou colocar sua mão direita no seu peito esquerdo e ter um pedido especial fazer para com Deus neste momento. Seja o que for, confia que Deus o fará. Deus é poderoso e soberano. Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, precisamos da Tua graça, precisamos da Tua misericórdia. Senhor Jesus Cristo, Deus eterno, Teu profeta fala, Senhor, da parábola daquele publicano, daquele religioso, e eles então começaram a orar. E depois o Senhor Jesus perguntou para os discípulos quem daqueles foram justificados quando foram embora. Um estava orando e agradecendo a Deus por tudo que ele tinha, por tudo que ele havia recebido. Mas ele errou em uma determinada hora da oração. E então, na sua oração, ele disse que agradecia a Deus por não ser um publicano, não ser iguais a eles, e assim por diante. O outro que estava orando, nem para o céu olhava para baixo. Ele olhava para baixo, se humilhando diante de Deus. Diante de Deus, ele consumia a si mesmo diante de Deus, reconhecendo ser um pecador. Reconhecendo que ele era um pecador. E então a oração terminou. Jesus perguntou: quem daqueles foi justificado? E então ele disse que foi aquele que se humilhou. Aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Oh Deus querido, assim estamos nós aqui nessa noite, querendo reconhecer nossas misérias, nossos defeitos e o que precisamos para nos melhorar cada dia. E se nós entrar numa condição, em uma situação, e se nós tivermos a mesma reflexão daquele publicano que orou diante do Senhor, pedindo a graça e a misericórdia, reconhecendo quão miserável ele era,
nós podemos sair daqui justificados nessa noite. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, porque somos falhas para começar. Nós começamos nesse mundo como uma falha. Viemos ao mundo falando mentiras, inconcebido, foi através da minha mãe em pecado. Ó Deus, tem misericórdia de cada um de nós. Muda nossos corações para melhor, Pai. Santifica esse vaso. Perdoa nossos pecados, nossas maldades cometidas na Tua presença. E pedimos o perdão do Senhor, debaixo desse sangue, crendo que ainda há misericórdia para aqueles que necessitam de misericórdia. E também haverá misericórdia para aquele que fez misericórdia, diz as Sagradas Escrituras. Abençoa cada um, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Lembrando aos irmãos que, se for da vontade de Deus, como eu anunciei quarta-feira no Jatobá, domingo em Sarzedo, dia 16, nós teremos um estudo muito importante mesmo, em Sarzedo. E nós vamos falar um pouquinho sobre o sexto selo. Como os irmãos já sabem, nossos cultos são de 15 em 15 dias. Para os irmãos que já estão aqui, já sabem do horário dos cultos, nós alternamos os cultos por ocasiões devidas. E de 15 em 15 dias é a nossa reunião aqui na Rua Senador Queiroz, 170. Então, hoje é dia 13, o próximo culto agora vai ser dia 28. Amém, irmãos? Dia 28, que é na sexta-feira. Então é de 15 em 15 dias. Espero que os irmãos lembrem aos outros que talvez não saibam disso. Mas na semana do culto, no dia antes ou no mesmo dia, para aqueles que acompanham nossa programação na rádio, eu estarei avisando, estarei notificando. E aí aqueles que andam um pouco esquecidos possam lembrar por meio da rádio. Amém? Muito bem. Nós vamos falar um pouquinho sobre cientes e inconscientes. Eu estava em casa, no meu escritório, e estava pensando exatamente sobre isso. Sobre cientes e conscientes. Porque, ao contrário disso, existem pessoas que não têm ciência e, por fim, são inconscientes. Uma pessoa que está consciente, ela sabe que está ciente, que está caminhando, que está respirando, que está comendo e bebendo. Ela está consciente. Mas uma pessoa que está inconsciente, às vezes aquela pessoa está num hospital, está entubado, está em coma, talvez desmaiado, um desmaio, talvez uma pancada na cabeça, e ali ele fica tonto, ou uma batida de carro. E ali, em momentos, em segundos, ele fica inconsciente. Esse momento inconsciente faz com que a pessoa perca sua identidade. Faz com que ele não saiba onde está. Faz com que ele
perca a memória e o nome das pessoas com quem está, ele se sente perdido no estado consciente, inconsciente. E, no entanto, uma pessoa que vive em um estado de inconsciência, isso quer dizer que ele não está ciente das coisas que estão fazendo. Por exemplo, uma pessoa que tem problema mental, uma pessoa que tem um problema mental, que é um problema espiritual. Ele anda nu, ele está nu, fica nu diante das pessoas, faz coisas que ele não... Ele está inconsciente, tem um problema, ele não está ciente do que está fazendo, não tem ciência do que está falando e nem do que está fazendo. E, no entanto, por ele não estar ciente e por estar inconsciente, ele faz coisas, fala coisas, diz coisas, vai em lugares, realiza coisas que é necessário outras pessoas que estão do seu lado, que estão cientes, fazer com que aquela pessoa não faça coisas que na sua inconsciência não consegue entender, que na sua ciência ele não faria as coisas se tivesse ciente das coisas. Então, vamos jogar isso para o lado espiritual. Quero que vocês observem bem que existe uma praga. Eu vou dizer para vocês, nós vamos acompanhar com a Bíblia, que isso é muito relevante, preocupante. Que existe uma praga que Deus lançou sobre o povo, sobre a sociedade, que eles não sabem por que fazem, por que falam, por que agem, porque é uma praga que faz com que eles não estejam cientes e nem conscientes do que estão fazendo e agindo. Quero que vocês prestem bem atenção, porque isso está dentro da Bíblia e eu vou mostrar dentro da Bíblia. Só quem não tem consciência e ciência dos fatos, dos acontecimentos, são aqueles por algum motivo e razão têm se ido ou se têm perdido sua mente. Eu estou com a mensagem da minha mão aqui, ó, amnésia espiritual. Uma mensagem pregada pelo irmão Branham no dia 11 de abril de 1964, sábado à noite, em Birmingham, no Alabama, nos Estados Unidos. E eu estou com a outra mensagem na mão, chamada Amor Divino. Pregada também, talvez, deixe-me ver onde foi pregada. Ela foi pregada no dia 26 de agosto de 1956, domingo de manhã, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, nos Estados Unidos. Então, observe bem que o mundo, as pessoas, têm se intoxicado com o veneno e, através desse veneno, eles têm inalado esse gás tóxico que chama-se incredulidade. Um gás venenoso de Satanás que sai do hálito, da garganta, das profundezas de Satanás, para poder
entorpecer a mente das pessoas que, por ocasião desse veneno, faz coisas e realiza coisas que não são dignas de um ser humano, um homem, uma mulher, de fazer. Então vocês verem, por exemplo, certos comportamentos no mundo, nas pessoas, que você diz, se aquela pessoa estivesse num estado mental correto, ele não fazia aquilo. Você pega, por exemplo, uma mãe, vamos dizer assim, entre aspas, mãe, porque muitas mulheres não nasceram para ser mãe. Ser mãe e ser mulher são duas coisas diferentes. Tem muitas mulheres que não nasceram para ser mãe. Ela nasceu sendo mulher, mas não nasceu para ser mãe. Para serem donas de casa, para serem mulheres decentes, para serem morais. E, no entanto, as pessoas não entendem que existe um espírito que rege o mundo, principalmente a era de Laodiceia que nós estamos vivendo. O irmão Branham diz uma mensagem, se eu não me engano, a intermitente luz vermelha, o sinal de sua vinda, ele diz o seguinte: vejo uma mocinha descendo a rua, com seu vestidinho colado, sua saia justa, de bermuda, fazendo com que todos os homens virem o seu rosto para vê-la, cobiçá-la e atentá-la nos seus corações e adulterarem junto com ela. Aí o profeta diz, vê, talvez ela é de boa família, talvez ela é uma boa filha para o mãe, para o pai, talvez ela é uma boa aluna na escola, talvez ela cumpre as tarefas corretamente em casa. Mas por que ela faz isso? Por que ela anda daquele jeito na rua para fazer os homens pecarem? Aí o profeta diz, sem ela saber, sem ela perceber, existe um espírito que está ungindo aquela moça para fazer tal coisa. Quem está entendendo, irmão? Existe um espírito que está ungindo tal moça para fazer tal coisa. Isto quer dizer o quê, pastor? Isto quer dizer que, inconscientemente, ela não tem ciência. E por não ter, não está ciente das coisas que está fazendo. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão compreendendo? Então ela anda daquele jeito, se manifesta daquele jeito, e então existe um espírito. Então, como eu disse, certos comportamentos no mundo, que se as pessoas parassem para observar disso, se aquela pessoa, se aquela moça, se aquele grupo de jovens, se aquela mãe, se aquele pai tivesse ciente, eles não faziam aquilo. Por exemplo, esses bailes funks, essas moças que saem de casas estruturadas, semi-nuas, short, e vão para esses lugares, a moça fica no capô do carro, o homem fica por cima dela, ela faz gestos obscenos, o homem em cima dela, aquela coisa toda, aquela agarração. Vejam, está todo mundo com gás tóxico. Porque se tivessem conscientes e cientes de que aquilo não é uma vida, não é algo, por assim dizer, decente, eles não fariam aquilo. Quem está entendendo, irmãos? Por que eles não se sentem machucados? Por que eles não se sentem arrasados? Porque existe um espírito que está ungindo aquelas pessoas para fazerem aquilo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Ungidos para fazer aquilo. Então, observe bem. Agora, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Esse espírito que está regendo
o nosso universo, que está criando essa atmosfera entre as pessoas e que pode até mesmo chegar até nós, crentes, cristãos, que creem, que aceitam, que entendem, que sabem, que corresponde. Esse espírito não está longe de tomar certos crentes para assim o poder fazer. Quem está entendendo, irmãos? Não está. Não está. Nós não estamos assim, diz o profeta na mensagem, deixando escapar a pressão. Ele disse que essa pressão que está no mundo, nem pastor, nem profeta, nem apóstolo pode ficar livre disso. Todos estão sujeitos disso. O homem que parece mais santo, mais santificado, também não está livre dessa pressão. Quem está entendendo, irmão? Não está livre dessa pressão que está regendo o mundo, que está tomando conta das crianças desde pequeno. Já coloca no YouTube, a criancinha rebolando, já coloca no YouTube a criancinha dançando, já coloca no YouTube a criancinha fazendo essas dancinhas não sei o quê. E tem lá 1 milhão de acessos, 1 milhão de visualizações, 2 milhões de visualizações, e diz, a garotinha é um sucesso na internet. Isso é sucesso, irmão? Isso é uma desgraça. Então, observe bem que as pessoas estão ungidas com o Espírito, regendo o mundo, e eles não sabem. Quem está entendendo? Amém. Então, a Bíblia diz que no tempo do fim, as pessoas teriam um comportamento fora da Bíblia. Levianas. Veja bem, isto cairia numa perca total da identidade e valores. Vamos pegar agora a Bíblia. Quero que vocês leiam comigo as Escrituras para nós vermos. Em 1 Timóteo, capítulo 3 de 1 Timóteo, na verdade é 2 Timóteo, desculpem, retificando, segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Preste bem atenção. Olha só, segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo 3, do 1 ao 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, dificultosos. Um pai estaria em dificuldade em educar a filha. Uma mãe estaria em dificuldade em cuidar de uma filha. Um pastor estaria em dificuldade em doutrinar sua igreja. Tempos trabalhosos. Um pai estaria em dificuldade de criar um filho. Mas, vejam bem, existem pais que visitam mais seu filho na cadeia do que o tempo que ele passou em casa. Quem está entendendo, irmãos? Tempos trabalhosos, tempos difíceis. Tempos trabalhosos. Nesse tempo, seria difícil um professor educar um aluno. Pelo contrário, os alunos estão matando os professores. Tempos difíceis. As pessoas não respeitariam uma lei. Tempos difíceis, tempos trabalhosos. Os irmãos estão entendendo, irmãos? 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos, que se importa, que se lixe o meu semelhante, não estou nem aí para ele. Amaria a si mesmo. Avarentos, mão fechada, não seriam dizimistas, não seriam avarentos, seriam pessoas presunçosas. Presunçosos, soberbos, querendo além daquilo que não pode, colocando o chapéu onde não pode alcançar. Blasfemos, qualquer coisinha blasfemaria. Uma pregaçãozinha do que fosse já blasfemaria. Hoje o que nós mais vemos é blasfêmia. Dizem que a mensagem que nós prega é blasfêmia.
diz o que nos ensina é ismo, diz o que nos ensina é seita, diz o que nós ensinamos. Por que as pessoas não vêm aqui para ver se é seita? Por que as pessoas não vêm aqui para ver as mulheres? Por que elas não vão lá no tabernáculo ver como é que as mulheres andam, como elas se vestem, como elas se portam? Por que não vai lá para ver se é seita? Amém, irmão? Amém. Dizem não entender por que tem que batizar de novo. Qualquer pessoa que não foi batizada corretamente em nome do Senhor Jesus Cristo, ela nunca foi batizada. Então não existe esse negócio de novo, batizar de novo. Qualquer pessoa que não foi batizada corretamente em nome do Senhor Jesus Cristo, ela nunca foi batizada. Não importa quantos tanques, quantas águas e quantos cultos de batismo tiveram. Desobedientes a pais, a mães, ingratos, ou seja, não agradece o que a mãe fez, não agradece o que o pai fez, não agradece. Profanos, 3, sem afeto natural. Sem afeto natural, nem espiritual, é natural. Irreconciliáveis, não tem reconciliação. Caluniadores, incontinentes, ou seja, não tem reverência. Continência aqui. Continência. Eu dou continência. Ou seja, estou respeitando alguém que é superior a mim. A Bíblia diz incontinente. Estou nem aí. Pai, está nem aí. Pai é cara. E aí, cara? E aí, velho? E aí, não sei o quê. Não tem mais continência. Quem está entendendo, irmãos? E aí, coroa? E aí, velho? Não tem mais a bênção. Benção, pai. Benção, mãe. Não tem mais isso, porque não dão mais continência. Quem está me entendendo? Traidores, caluniadores, cruéis, sem amor para com os bons. Não é para com os maus ou para com os bons? Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Amém, irmãos? Destes aqui tudo que nós leu. Quem está entendendo? Agora, observe por que eles estão desse jeito. Porque olha a praga que Deus lançou. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Aleluia. Os irmãos estão entendendo, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos acharam? Amém. Glória a Deus. Capítulo 2. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro? Pois tu que julgas faz o mesmo? E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas o que fazes tais coisas, cuida que, fazendo-as tu, escaparás também do juízo de Deus? Ou desprezas tuas riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Eu vou esperar na bondade de Deus. Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ir no dia da ira, da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção. Amém?
Então a vida eterna é para aqueles que com perseverança em fazer bem, não é em fazer o bem. Não entendem, porque em fazer o bem as igrejas católicas estão fazendo. Não é em fazer o bem. Em fazer bem. Amém, irmão? Em fazer bem o quê? Perseverar. Procuram glória e honra e incorrupção. Não procura corrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra, a paz a qualquer que obra o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Tem duas coisas aí. Quem não conhecerão a lei, quem não conheceu a palavra, também serão julgados. Amém, irmãos? E todos aqueles que conheceram a lei, serão julgados pela lei que ele conheceu. Ou seja, quem nunca leu Bíblia, quem nunca conheceu Bíblia, serão julgados também. Mas quem conheceu Bíblia, quem leu Bíblia, quem é da mensagem, quem leu a mensagem, quem conheceu a mensagem, será julgado pela mensagem. Quem entenderam, irmãos? Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Amém, irmãos? Não é o que ouve, é o que pratica. Amém? Veja, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita onde? Em seus corações, testificando juntamente a sua consciência, e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Se a pessoa está correta na palavra, a consciência dele o defende. Amém, irmãos? Mas se ele estiver errado na palavra, a consciência dele o acusa. Não defende. 16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Mas, pastor, mas onde está a praga? Calma lá. Romanos capítulo 1. Passa uma página aí para trás. Ou não precisa. Glória a Deus. Amém? Amém. 18 do capítulo 1. Olha onde está a praga. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis, ou seja, para que elas fiquem sem provas. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Ou seja, chamou Deus de boi, chamou Deus disso aqui, na Índia chama ele de coloca Deus com uma vaca, e assim foi, colocou a semelhança de ave, de tudo. Amém, irmãos? Amém. E mudaram a glória do Deus, pelo que também, 24, Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia para desonrarem seus corpos entre si.
pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eternamente. Amém. Irmão, eu já falei isso e vou falar novamente. As pessoas não querem mais adorar uma santinha, não querem mais adorar como é que fala? Um artefato feito por uma coisa feita por que tem a mão de aleijadinho, que tem a mão de aleijadinho, um santo São Jorge, um santo Antônio, uma Santa Maria, ou um sei lá, qualquer tipo de santo, São Sebastião. Eles não querem mais ter esses ídolos nos seus corações. Antigamente a pessoa dizia, o meu padroeiro é Santo Antônio, só tinha um. Meu padroeiro é santo não sei o quê, só tinha um. Eles largaram isso e agora tem 10, 15, 20, 30 na alma. O meu ídolo é Pelé, minha cantora ídolo é tal, o meu ídolo é tal. Estão amando mais a criatura do que o Criador. Quem está entendendo, irmão? O meu ídolo é tal, o meu ídolo é Neymar, o meu ídolo é Messi. Eles colocam eles como ídolos. Os irmãos estão entendendo? Aí o que Deus fez? Os entregou. Deus os entregou a um sentimento perverso. Esta é a praga, para fazer coisas que não convêm. Quem está entendendo, irmão? Como eu disse no princípio, que se a pessoa tivesse na sã consciência, tivesse ciência, normal não seria. Os irmãos estão entendendo? Normal não seria. Você fala assim, senhor, puxa vida, a mulher acaba de ganhar um neném, coloca num saco de plástico preto e coloca na porta do lixo. Isso é normal? Se ela tivesse ciente, na consciência, ela saberia que aquilo estava errado. Mas ela volta para casa como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque estão entorpecidos. E uma pessoa que está entorpecida, você pode fazer o que quiser com ele, que ele não sente nada. Eu já vi pessoa dizer, olha, eu briguei com 3 pessoas, mas eu recebi tanto soco, não senti nada, estava cheio da cachaça, estava cheio da cocaína, porque estava entorpecido. E assim as pessoas com esse veneno tóxico de Satanás, entorpecida mentalmente, conscientemente, que eles fazem coisas que na sua ideia normal, no seu estado normal, não faria. Quem entendeu, irmão? Amém. Aí no versículo 26 está escrito, pelo que Deus os abandonou. Oh, irmão, uma pessoa abandonada é tão triste, não é? Hein? Aqui está falando que Deus abandonou. Versículo 26. Porque Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, homem com homem, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importavam de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Amém, irmãos? Amém. Eles não entendem que aquilo é mal, mas Deus os entregou para fazer coisas que não convêm. É uma praga. Quem está entendendo, irmãos? Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Nunca deixa um sentimento varrer seu coração no sentido de que Deus abandonou você. Porque se Deus te abandonar, você faz coisas perversas. É verdade. Olha o Salmo 13 que nós lemos aqui nessa noite. Amém, irmãos? Olha o Salmo 13.
Olha, veja, Deus os abandonou. Quando você vê um baile funk, daquelas moças chegando nas motos, nas garupas empinadas na moto, que veste um shortinho, que vai lá para cima, chega a turbinar. Quando você vê as moças de calça colada, indo para os baile funk, essas coisas modernas, igreja mundana, cheia de moças pintadas, cabelo cortado, aquele lugar tudo, homens mundanos, de short, aquela coisa, todas essas igrejas modernas. Olha para a Bíblia, Deus os entregou, amém, irmão? Deus os abandonou para fazer coisas que não convêm. É igual um filho. Você diz, filho, isso aqui está errado. Filho, não vai fazer isso aqui. Filho, isso aqui está errado. Filho, isso aqui vai te condenar no final. Filho, isso aqui vai dar errado no final. No final você colhe o que você plantou. Ele diz, não. Aí você faz. Aí o pai diz, o pai o abandona e diz, faça o que você quiser daqui para frente. Os irmãos estão entendendo, irmãos? O abandono é a coisa mais terrível que existe. Agora, eu vou dizer uma coisa para você, irmão. A porta do emprego pode bater a porta na sua cara dizendo, não há vagas. Sua esposa pode dizer, não te chamo mais. Seu marido pode até dizer, não te chamo mais. Seu filho pode dizer para você, a senhora não merece como minha mãe. Eu não reconheço você como minha mãe. O pai pode dizer para o filho, não reconheço você como meu filho. Tudo pode bater na sua cara e dizer não. Mas não permita Deus bater na sua cara, amém, irmão? Não permita Deus fechar a porta para você. Aleluia. Não permita Deus fechar a porta para você. Porque um filho que diz para a mãe que não é mãe, ela pode se arrepender depois, porque mãe continua. Porque o emprego fechou a porta, pode voltar no outro dia, tem vaga. Mas Deus fechando uma vez, não tem mais como abrir. Deus fechando a arca, a porta da arca, uma vez, não tinha como abrir outra vez. Só quando o juízo terminasse. Só quando passasse a tribulação. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Como que é importante você saber disso? Olha, se eu for falar para vocês aqui do que Deus entregou, irmãos. Se eu for falar para vocês por que certas pessoas não têm mais desejo de salvação, por que certas pessoas vão até certo ponto e voltam para trás, por que as pessoas não têm mais desejo de servir a Deus, por que as pessoas não têm mais desejo nem de servir a Deus, nem de crer nele, nem de aceitar ele, nem de andar a sua palavra, porque tem pessoas que ele não tem mais nenhum sentimento, mas nem um desejo mais de voltar. E quando tem um desejo, é só uma fagulhazinha, é só uma coisinha momentânea, mas fica por ali mesmo. Sabe por quê? Deus os abandonou. Deus os entregou um sentimento, dizer, que nada. Que nada. Não sei. Que nada. Agora, não sei o quê. E vai colocando um monte de coisinha, vai colocando um monte de suprimento, vai colocando um monte de questões, um monte de coisas sobre aquilo, e ele não entende o que está acontecendo. Verdade. Vai colocando um monte de retórica. Eu não estou na igreja por causa disso, eu não estou na igreja por causa, eu não estou na comunhão por causa daquilo, eu não estou na igreja por causa daquilo. E aí ele vai colocando um monte de retórica, ela vai colocando um monte de retórica, e vai ver que já está entregue há muito tempo e não sabe. Deus a entrega para uma paixão de novela, Deus a entrega para uma paixão de futebol, Deus a entrega para a paixão da internet, do YouTube, para ficar ali encrespado, enrolado, empolado. Vocês estão entendendo, irmão, o que eu estou falando? Será que as pessoas não entendem? Oh, Deus, salve nossas vidas. Amém, irmãos? Amém. Amor divino. Presta atenção nisso aqui, para você ver. Amor divino 49. Agora, ouçam isto.
É bem cortante o que eu vou falar aqui agora. Mas nenhuma pessoa está em seu estado mental normal, a não ser que tenha aceitado o Senhor Jesus Cristo e batizado no nome dele. Amém, irmãos? Amém. Olha, para mim, olha, eu não estou desmerecendo ninguém. Para mim, eu só considero uma pessoa de estado mental normal quando ela levanta a mão dizendo: eu aceito, não quero ficar aqui, não quero juízo, e então se batiza em nome de Senhor Jesus Cristo. Esse está no juízo correto. Amém, irmão? Porque a palavra. Amém. Enquanto o cidadão, a cidadã, qualquer um que não faça e chega a fazer o que é certo, nesse momento ainda há uma considerável chance dele estar mentalmente ruim, mal. Vou repetir novamente as palavras do profeta. Ouçam isto, é bem importante. Mas nenhuma pessoa está em seu estado mental normal, a não ser que tenha aceitado o Senhor Jesus Cristo, batizado em seu nome. Esta é uma afirmação forte, mas esta é a verdade. Amém, irmãos? Amém. Ninguém é mentalmente normal até que tenha aceitado Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Na mensagem Amnésia Espiritual 101. Como pode você ser um cristão e negar a palavra? Você não pode fazer isso. Deus é a palavra. Amém, irmãos? Deus é a palavra. Agora observe o que ele vai dizer aqui. Quero que vocês prestem bem atenção. Glória a Deus. Ele vai dizer o seguinte. Presta atenção nisso aqui. Veja. Não contraia você amnésia espiritual. Porque você se identificará com alguma outra coisa. Fique com a palavra, bem com ela. Nós estávamos com a igreja. Veja bem, você tem que se identificar com alguma coisa ou com alguém. Se não é com Cristo, você está com amnésia espiritual. Amém, irmãos? Amém. Vê? Aí ele diz aqui, mais atrás, 47. O pecado é agradável ao coração inconverso. Isso quer dizer, o pecado é agradável ao coração que não é convertido. Parece bom à mente inconversa, mas é o caminho da morte. Nada mais senão a morte. Porque o salário do pecado é a morte. E você deve colher este salário. Você tem semeado aos ventos e agora você está colhendo tempestades. Então observe bem que o pecado é agradável ao coração inconverso. Mas se o pecado é praticado num coração convertido, ele imediatamente se desespera. Amém, irmãos? Ele imediatamente se desespera. Ele volta a si. Ele volta a si. Ele pode, por questões de minutos, entrar numa amnésia e depois voltar a si novamente. Voltar no seu estado, dizer: o que eu fiz? O que eu fiz? Oh, meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Onde eu estava com a cabeça? Por quê? Então, a pessoa já começa a martirizar a si mesmo. Quem está entendendo, irmãos? Ele já começa a martirizar a si mesmo. Mas o pecado para um coração convertido, que não é convertido, pecado sobre pecado, pecado sobre pecado. Ele anda nu em casa, sem camisa,
de bermuda, de calção, de cueca na frente dos filhos e não sei o quê. A mulher também converte sumárias, assim, fala qualquer coisa que vem na boca, merda, bosta, não sei o quê, aquela coisa tudo. Aquelas palavras, aqueles palavreados do mundo é porque o coração não é convertido. Os irmãos entenderam, irmãos? Amém. Sim. E outras coisas mais. Aí vocês falam assim, puxa vida, o pastor falando isso na nossa frente, dá a entender que ele é totalmente convertido. O profeta diz, Deus não faz meio pregador. Na mensagem de libertação total. Mas o pregador pode ser incompleto. Amém, irmãos? Deus não faz meio pregador, mas o pregador pode ser incompleto. Deus não faz meio cristão, mas o cristão pode ser incompleto. Aí o profeta diz, por que eles são assim? Por que eles são assim? Aí o profeta diz, é por causa das suas vidas que estão misturadas com o mundo, com o plano de Deus. Amém? Não é que Deus queira que seja, mas é porque por eles não entenderem a posição que está, por eles não entenderem a que chamada eles tiveram, por eles não terem o entendimento de quem os chamou, para quem o alistou, é porque eles fazem isso. Os irmãos entenderam, irmãos? É dessa maneira. Então você observa bem que o pecado é assim. Preste atenção no que eu vou dizer. Se você tem um carro e está andando com ele, e você passa no sinal vermelho, e tem a câmera lá, registra sua placa, e a multa vem no dia seguinte? Hã? Vem que dia? Vem depois de 15, talvez 30. Se tem um problema nos Correios, na greve, vem depois. E vai lá, e fica lá. Mas ela está lá, ela foi notificada. E aí você chega. Aí você tem problema. 7 pontos na carteira. Além dos 7 pontos, você tem a multa para pagar. Correto? Aí você talvez na cara de pau, ou eu na cara de pau, chega, sabe uma coisa? Eu vou entrar com recurso. Sabe uma coisa? Eu vou entrar com recurso e vou retirar esta pena, vou retirar esse julgamento que caiu sobre mim. Mas aí existe uma prova cabal que não tem como você sair dela. Você vai ter advogado, você vai ter tudo, você vai pagar até mais da pena que o governo vai te dar, para você sair fora daqueles pontos. Mas existe uma pequena prova, uma coisinha de nada que te condena. É o quê? A imagem. Porque a imagem vale mais do que 1000 palavras. E os nossos atos e obras, no dia do julgamento, vai estar tudo na tela do juiz. Quem está entendendo, irmãos? Todas as obras que nós fizemos fora do corpo, no corpo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Só que está aqui, ó, na consciência. Se não temos consciência do pecado, fica na subconsciência. Aí Deus lá abre a consciência e te mostra o que você mesmo fez. Os irmãos entendendo, irmãos? Oh Deus, tem misericórdia de nós. Amém, irmãos? Deus tem que ter muita misericórdia de nós, irmãos. Mas é muita misericórdia. É muita graça. É muita graça. Deus tem que ter muita graça. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Os irmãos estão entendendo? As misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Agora eu pergunto uma coisa para você aqui. 120 anos o povo estava sob a misericórdia de Deus sem ser salvo. No tempo de Noé. 120 anos o povo abusou da misericórdia, estava debaixo da graça, na misericórdia, sem ser salvo. Só 8 que foi. Quem está entendendo? Porque a própria Bíblia diz que Jesus foi lá na região dos perdidos e pregou para as almas que estavam em prisão quando estava esperando nos dias de Noé, quando nos dias da longanimidade de Deus se esperava nos dias da pregação de Noé. Quem está entendendo, irmãos? Eles estavam debaixo da misericórdia sem estarem salvos. E muitas pessoas hoje podem estar debaixo da misericórdia de Deus sem estar salvo. Explica isso para mim, pastor. O sol pode brilhar para você amanhã, a chuva pode cair no seu quintal amanhã. Os irmãos entendem, irmãos?
A Bíblia diz que o sol nasce para justos e injustos. A Bíblia diz que a chuva cai para justos e injustos. Ou seja, as misericórdias estão sobre as pessoas sem ser salvas. Quem está entendendo, irmãos? É bom ter as misericórdias do Senhor para os que são salvos. Amém, irmão? Amém? Não somente dizer, oh, Deus me abençoa no emprego, oh, Deus me abençoa na minha casa, oh, Deus me abençoa no trabalho. Não, não queremos somente essas misericórdias, nós queremos a salvação. Amém, irmão? Queremos a salvação. Queremos estar naquele dia. E não tratar, como diz Paulo, que no final da carreira, como prêmio, você recebe um não. E como prêmio, Paulo chegou a dizer assim, tomara que esse tempo todo que eu tenho estado entre vós, que eu tenho caminhado entre vós, não tenha chegado em vão. Os irmãos entenderam, irmãos? Tomara que eu não tenha trabalhado em vão convosco. Então, o que está acontecendo hoje nas pessoas é isso, irmãos. É isso que as pessoas estão deixando. Olha, tem pessoas deixando escapar a salvação entre os dedos, perdendo a oportunidade de se acertar, perdendo a oportunidade de se batizar, perdendo a oportunidade de reconciliar, perdendo a oportunidade de voltar atrás, perdendo a oportunidade de voltar àquilo que ele era antes. Várias oportunidades as pessoas estão perdendo. Várias e várias oportunidades. Várias e várias oportunidades. Os irmãos estão entendendo? Quero que vocês observem que um cristão, para atingir o corpo místico de Cristo, o profeta comparou como bilhões de espermatozoides que saem de um homem para poder atingir o óvulo da mulher quando está infértil. E o profeta diz, e a própria ciência diz que quando aqueles milhões de espermatozoides entram o óvulo lá dentro, eles vão assim, ó, viajando, e aqueles que não vai aguentando vai morrendo no final. Viu, entendendo, irmãos? Mas tem uns ali que está batalhando para atingir o óvulo. E o profeta diz que um deles, dos bilhões que saiu, um tem que atingir o óvulo. E todo aquele que vai ser um problema no caminho daquele que quer atingir, ele vai deixar para trás. Amém, irmãos? E todo cristão que tem a oportunidade única, uma única finalidade de atingir o céu, todo aquele que está atrapalhando o seu caminho vai deixar para trás. Amém, irmão? Ele vai deixar para trás filho, filha, esposa, marido, pai, mãe, porque ele quer atingir um óvulo. Amém, irmãos? Ele quer atingir um alvo. E é isso que nós queremos. Amém? Talvez alguns cristãos não precisem ser salvação. Ele já está salvo. Ele precisa acertar algumas coisinhas. Talvez alguns cristãos não precisem de libertação. Ele precisa de encarar mais a espiritualidade. Talvez alguns cristãos não precisem de libertação. Está precisando de ler mais. Então, cada um nesse corpo místico de Cristo que ele tem escolhido antes da fundação do mundo, quer e tem que fazer alguns ajustes desse corpo. Amém, irmãos? Amém. Porque quando uma noiva vai casar, por exemplo, ali está, e se tiver frouxo aqui o vestido, a costureira está apertando aqui, se estiver muito apertado aqui, incomodando a noiva, o negócio aqui, e vai assim, até que ele seja totalmente acomodada dentro do vestido para ir para o altar. Amém, irmão? Assim é a noiva do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Vamos fazer um período de oração? Quem deseja ajoelhar, ajoelha. Vamos fazer uns 5 minutos de oração diante de Deus. Aleluia, glória a Deus. Senhor Deus e Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos ao Senhor a graça, a misericórdia, meu Pai, Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, através da Tua palavra, através da mensagem. Ó Deus, como a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Perdoa nossos pecados, nossas faltas cometidas, meu Deus.
Perdoa, Senhor, tira de nós todo o carrapicho, tudo aquilo que esteja como acessório do pecado em nossas vidas. Deus querido, eu oro, Senhor, para a libertação daqueles que desejam libertação. Deus bendito, Deus eterno, em nome do Senhor Jesus, eu venho diante do Senhor, pedindo, Senhor, a graça, a misericórdia e o perdão dos nossos pecados. Meu Deus do céu, ajuda nosso irmão, nossa irmã. Ajuda-me a mim mesmo, Senhor. Eu me ponho, Senhor, de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, nós sabemos pelas quais, ó Pai, estamos aqui, que nós não queremos identificar com o mundo e nem com o pecado. Nós não queremos identificar com nenhuma obra frutuosa da carne. Queremos identificar com o Cristo ressurreto. Queremos identificar com a cruz do Calvário. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Tira toda a hipocrisia. Se tiver alguma hipocrisia em nós, em mim, Senhor, possa tirar, Senhor Deus, nos libertar. Meu Deus, tem misericórdia. Às vezes as muitas ações são cometidas por falta de conversão. E aqui estamos diante do Senhor, rogando pela tua misericórdia, rogando pelo sangue, rogando pela tua bênção, rogando pela tua benignidade, tua bondade. Oh Deus, tenha compaixão, Senhor. Oh Deus, depressa estamos, ó Pai, precisamente precisando, ó Deus, da tua graça, do teu amor e do teu perdão. Meu Deus querido, há coisas melhores para se buscar do que alguma coisa terrena que há de passar. Oh Deus, tem misericórdia, Senhor. Dai-nos um coração novo. Dá-nos um espírito moderado, Senhor, convertido. Oh Deus do céu, ajuda cada um, meu Deus. Perdoa nossas atitudes erradas. Oh Deus, perdoa nossos pecados, talvez, ó Deus querido, feitos, ó Pai, como diz a Bíblia, voluntariamente. Oh Deus bendito, Deus eterno, tenha compaixão de nós, que nós possamos nos encharcar desse sangue precioso, poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh Deus querido, nos limpa, nos purifica. Oh Deus do céu, tira de nós toda maldade, tira de nós, Senhor, tudo que possa, Senhor, comprometer nossa vida, a esperança da glória. Tira de nós tudo aquilo que possa comprometer, Senhor, nossas bens no futuro que o Senhor prometeu. Senhor Deus, limpa, purifica-nos, ó Pai, com teu sangue, nos limpando, nos purificando. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço, eu oro por cada um, por esse ministério, por mim mesmo. Ajuda-nos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, abençoa, Senhor. A Bíblia diz que o Senhor pôs a palavra na boca para não poder pecar contra ti. Põe em nós também, Senhor. Põe o Espírito Santo em nós. Põe a palavra do Senhor em nós para não pecarmos contra ti, Senhor. Abençoa, Deus querido, Deus eterno, a todos os irmãos e irmãs necessitados nesta hora, em seu lar, em sua casa, em sua família, seus parentes, seus filhos, suas filhas. Em nome do Senhor Jesus, abençoa cada um. Ajuda-nos, ó Pai, pedimos no teu bom nome, o nome que está acima de todo nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar um hino para nós terminarmos, irmãos? Glória a Deus. Os irmãos entenderam? Amém. Glória. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia, glória a Deus. 221, livre estou, li. Eu vagava pela senda de horror. Aleluia. Aleluia. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua eterna voz ouvi, meu Jesus me libertou com seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Vamos cantar. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canta de louvor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua eterna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Glória. Amém. Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Deus abençoe a todos aqui de Birité. Graças de Deus possa abençoá-los. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amanhã estaremos em Citrolândia e 14 de maio e dia 15, domingo, em Sazé, às 18 horas. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, nós agradecemos o Senhor por esta reunião, por esta palavra, por essas orações, por esses louvores, por este companheirismo. Nós agradecemos o Senhor. Iremos para casa agora, Pai, louvando, agradecendo o Senhor pelas bênçãos derramadas. Amém. E que a graça do Senhor permaneça sendo derramada nas nossas vidas, Pai. Abençoe o caminho de cada um. Abençoe o restante de final de semana que ainda existe. E se for pela vontade do Senhor, estaremos aqui na outro final de dezembro. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima reunião. Se Deus assim permitir. Deus abençoe.